Olá pessoal, bem-vindos à oitava e última lição do curso Dons. Estou muito animado porque nesta lição acontecerão duas coisas. Primeiro, falaremos sobre desenvolver o seu dom. Segundo, tenho um querido amigo, parte da nossa equipe, é o Chris Pace. Quero apresentá-los a todos vocês. Oi, pessoal. Chris, você, antes de tudo, é da Austrália, né? E segundo, você trabalha para Messenger há quanto tempo? Nossa, desde 2004 que eu estou envolvido. Isso. Você já trabalhava nisso há um bom tempo. Na área de relacionamentos com igrejas agora, no mesmo lugar. No mesmo lugar, não é? Fogo puro. Mantendo o fogo aceso. É isso. Me conta uma coisa, você é de Moldova, não é Malta. isso? Os meus pais são de Malta e eu sou da Austrália. Na verdade, certo. nascido e criado na Austrália, mas a minha etnia é mais puxada para Malta. E Malta é muito similar à Itália, a sua cultura, não é? Na verdade, Malta é muito parecido com a Itália, eu digo, na cultura. Então, Chris, vamos entrar logo no assunto. O que vamos falar sobre desenvolver? Iremos começar falando como desenvolver o seu dom. E eu quero começar fazendo uma pergunta para o público. Você já se perguntou por que algumas pessoas são tão boas no que fazem? Independente do que seja nos esportes, nos negócios, nas artes, no ministério, há sempre aqueles que nos impressionam com o que fazem e como fazem isso. E é fácil quando pensamos nessas pessoas e dizemos alguma coisa do tipo: ah, ela tem o dom, ou que nasceram com algo especial, mas o que falhamos em ver é o que elas fizeram em oculto, o que faz elas se destacarem na luz. No particular, nos bastidores, onde ninguém está olhando, essas pessoas estão trabalhando, elas estão desenvolvendo os seus dons. E é por isso que é tão importante não só descobrir o seu dom, mas também desenvolvê-lo. E o princípio é esse: o que você faz em segredo, Deus recompensa abertamente. Isso é tão poderoso, Chris. Então, vejamos o que Paulo diz a seu jovem aprendiz Timóteo a respeito do que estamos falando agora. Está em 1 Timóteo 4, 14 e 15, na versão amplificada. Paulo faz uma declaração: não negligencie o dom em você. O dom está em você, tá bom? Deus o deposita em você. Aquele dom especial interior que lhe foi diretamente transmitido pelo Espírito Santo através de palavras proféticas quando os líderes impuseram as mãos sobre você. Paulo afirma isso, não negligencie. Essa palavra negligenciar é incrível. Significa não prestar atenção o bastante, ou falhar por não cuidar de modo adequado. Nossa, vamos digerir isso por um instante. Não prestar atenção o bastante ou não cuidar adequadamente ou falhar em dar a importância devida. Então, quando negligenciamos o nosso dom, significa que ele fica dormente, inativo, sem funcionamento. Então, como não negligenciar o nosso dom? Ele continua dizendo, Paulo diz no verso 15, pratique e cultive e medite nestas coisas. Ou, sobre esses deveres, mergulhe completamente nelas como seu ministério. Então, para Timóteo era um ministério. Talvez estejamos falando com alguém agora, seja na área médica certo. Ou, quem sabe, na área dos esportes, para que o seu progresso possa ser evidente para todo mundo. Sim, eu amo isso. Veja, aqui ele diz que essas coisas ajudarão a tornar o seu progresso evidente a todos. E a primeira coisa que ele menciona aqui é a prática. Agora, a prática é definida como estar profissionalmente engajado. E eu amo isso porque há uma serenidade sobre o que você está fazendo para estar profissionalmente engajado, desempenhar ou trabalhar repetidamente para se tornar proficiente. Veja, a prática particular é pagar o preço pelo desempenho em público. Eu vou falar mais uma vez. A prática particular é pagar o preço pelo desempenho em público. Mas o que eu quero dizer com pagar o preço? Eu vou usar você de exemplo, John. Muitas pessoas querem fazer o que você está fazendo. Querem viajar pelo mundo, querem ministrar a milhares, querem escrever livros e vender milhões. Mas elas não estão dispostas a pagar o preço que você pagou. Elas não estão dispostas a fazer o que você fez para chegar onde você está. Olha, a prática nos posiciona para a promoção. A prática, na verdade, nos prepara para o nosso desempenho, porque nossa performance sempre será no nível da nossa prática. E olha, é muito fácil assistir uma performance de 10 segundos, como uma corrida de 100 metros nas Olimpíadas, ou então uma performance de 5 minutos do André Pecelli e pensar: uau, isso foi incrível, o cara quebrou tudo, ele faz parecer tão fácil, e nós perdemos a noção das semanas, meses, anos de prática que levaram ele para um desempenho tão alto para esse nível. Agora,
Agora, todos já ouvimos falar que a prática leva à perfeição, certo? Sim, já ouvimos. E é verdade. A prática ela nos posiciona e nos dá a oportunidade de crescer e desenvolver os nossos dons, de afiar as habilidades, certo? Mas estudos recentes do comportamento humano mostram, e você vai gostar, seu cara dos números, que leva aproximadamente 10 mil horas de prática para se tornar ou um mestre ou um especialista numa determinada habilidade. Então isso equivale a aproximadamente 90 minutos por dia por 20 anos. Nossa. Ou 1h30 por dia por 20 anos, ok? Bom, e esse estudo se tornou conhecido por Malcolm Gladwell em seu livro The Outliers. Mas sabe, o cara que foi o pioneiro nesse estudo com as 10 mil horas, que na verdade ele desafia as 10 mil horas, ele diz que não é o suficiente praticar 10 mil horas, a menos que essa prática seja o que ele chama de prática deliberada. Ok? Então não é o bastante fazer os movimentos e juntar horas, a não ser que a sua prática seja intencional. Você pratica deliberadamente com a intenção de melhorar. Amém? Eu amo isso. Eu vou usar uma coisa para ilustrar. Eu vou dar de exemplo quando nós desenvolvemos a nossa habilidade para direção. Bem, quando começamos a aprender a dirigir, nós somos muito intencionais. Somos muito intencionais em desenvolver a habilidade no volante, porque sabemos que vamos fazer o teste de direção, certo? Então dirigimos dentro da velocidade, paramos no sinal vermelho, paramos na placa de pare, usamos a seta para mudar de pista. Então fazemos o teste e passamos no teste. Mas eventualmente, após alguns anos dirigindo, alguns anos acumulando horas de prática como motorista, se não formos intencionais em melhorar, na verdade vamos ficar piores. Tá bom? Porque o bom é inimigo do ótimo. E se você simplesmente se acomoda, você tem grande chance de ficar pior. Porque, sabe, a gente vê isso o tempo todo. Motoristas não param no sinal vermelho. Mal param na placa pare. Eles não usam as setas. Eles simplesmente saem cortando as pistas. Não respeitam a velocidade, correm demais. Então, a menos que sejamos muito intencionais em melhorar, nós não vamos melhorar. Sabe, Cris, eu me lembro da minha época no tênis. Eu ficava em quadra de 6 a 8 horas por dia. E minha mãe me ameaçava dizendo, eu vou mudar sua cama para quadra de tênis. Mas, sabe, eu fazia tudo o que podia. Prática intencional. Eu lembro que descobri que malabarismo ajudava a coordenação motora e visual. Então eu ficava sentado ali, passava literalmente meia hora por dia fazendo malabarismo para melhorar a minha coordenação motora e visual. Eu praticava intencionalmente down the line approach shots, me certificando de estar a 60 centímetros da linha de base, pois se for menos o adversário passa você. Mas era intencional. Eu nunca ia para o treino dizendo, só vou rebater. Às vezes eu fazia isso. Mas geralmente era uma prática bem deliberada para melhor, numa área específica, numa jogada de tênis específica. Então eu afirmo que isso é verdade. E eu quero citar a pessoa a que eu me referi. O nome dele é Anders Ericsson e ele é professor da Universidade Estadual da Flórida. Ele tem um livro incrível chamado Pico, a nova ciência da expertise humana. E ele diz o seguinte a respeito da prática deliberada. Então aqui temos um resumo da prática proposital. Saia da sua zona de conforto, mas saia com foco. Eu amo isso. Com metas claras, com planos de alcançar essas metas e uma forma de monitorar o seu progresso. E então ele continua dizendo, descubra uma forma de manter a sua motivação. E então essa é a verdade fundamental sobre qualquer tipo de prática. Se você nunca sair da zona de conforto, nunca irá se aprimorar. Isso é muito importante de destacar. Temos que nos esforçar quando ninguém está vendo, como você disse. Nos esforçamos no privado e muitas pessoas não entendem que é aí que ocorre o verdadeiro crescimento, porque vamos ver mais sobre meditação e o cultivo que irão explicar por que funciona bem por aí, assim, John. não é? Vai, então continua eu quero aí. te lembrar disso. A prática particular é pagar o preço pela performance em público. Eu adoro isso. Bem, vamos avançar para o segundo ponto que Paulo mencionou, que foi cultivar. Praticar e cultivar. Vamos então, conversar mais sobre a isso. prática, e cultivar significa desenvolver ou aprimorar através do estudo ou treinamento. Também significa promover crescimento e desenvolvimento, ok? Então, a prática é algo prático e cultivar é mais educacional. Então, quando pensamos em cultivo, pensamos em coaching. Todos que têm essência em seus dons tiveram um coach ou um mentor, pois mentores oferecem feedback crítico e crítica construtiva. E há duas formas como podemos receber coaching, ok? Há o coaching direto e o coaching indireto. O coaching direto é mais específico e personalizado. E o coaching indireto, ele funciona como uma maneira indireta, como livros, cursos, vídeos, aulas, etc. Então,
você é muito bom em muitas coisas, John, ok? E uma delas é o tênis. Você está me elogiando demais, mas obrigado. Mas você é bom, eu tô sendo sincero. E uma dessas coisas é o tênis. Explica um pouco para nós, então, como o coaching no tênis o ajudou a aprimorar o seu jogo. No meu último ano do ensino médio, nós 3 sabíamos que iríamos jogar. Um foi para o Tennessee, outro foi para a Carolina do Norte e eu fui para Purdue. E o melhor profissional da nossa cidade costumava nos chamar para as quadras de tênis indoor e nos assistia frequentemente para ver quais eram as nossas fraquezas especificamente. E fazíamos repetições para melhorar naquela área por 1 hora e meia, a tarde toda, sempre depois da escola. Isso era durante os meses de inverno, sabe? Poderia estar frio lá fora, mas nós estávamos nas quadras indoor e ele nos treinava. E todos nós, acho que o que foi para o Tennessee não continuou, mas o restante de nós entrou em times e levou tudo de forma intencional. E eu tenho amigos que jogam muito golfe. É possível usar o iPhone e os aplicativos dele. Os aplicativos agora podem ser usados para assistir cada parte das jogadas. Chris, sabe, quando eu pregava, isso é desconfortável demais e muitos de vocês não sabem, mas eu me assistia a pregar e como eu detestava aquilo, detestava. A pessoa que eu menos quero ouvir pregar é John Bevere. Mas percebi que se eu assistisse, eu descobriria, esse é um hábito que eu não gosto, eu preciso mudar isso. E estou dizendo isso demais, preciso de mais foco e é incrível que podemos aprender e cultivar assistindo a nós mesmos. E depois eu assistia a outros e via como lidavam com situações, como interpretavam o público e falavam com eles. Sim, isso é um coaching direto. Então você estava falando sobre o seu coach que te dava instruções específicas que talvez você precisava para melhorar uma jogada ou uma habilidade em particular. Diga-nos, John, como é importante ser ensinável para receber um coaching? E sabe, eu tenho 61 anos agora, Chris, e eu coloquei no meu coração o propósito de permanecer ensinável. Jesus disse, se não receberem o reino como crianças, não entrarão. E entrar significa entrar na autoridade do reino, o governo supremo e poderoso de Deus. Então, ele disse que a fim de entrarmos, temos que ter um coração de criança. E crianças são muito ensináveis. Na realidade, crianças são tão ensináveis que são quase que ingênuas. Mas nós não devemos ser ingênuos. Devemos ter a habilidade de dizer constantemente, irei aprender, irei crescer. Posso dizer aos 61 anos que quero muito continuar crescendo. E eu vejo isso em você, John. Eu quero... Você é ouvido dos mais novos e eu sempre te falo, apesar de você ter ido de 45 minutos de pregação para tentar pregar uma sessão de 15 minutos. Sabe, eu lembro quando comecei a pregar, 35 anos atrás, eu geralmente pregava por mais de 2 horas. E eu tive que ser ensinável porque diminuímos para 35 minutos e eu disse, ok, Deus, isso foi o que me deram, sou um convidado na casa dos outros, estou indo para a igreja deles. Eu tenho que conseguir entregar essa mensagem em 35 minutos. Espírito Santo, mostre-me como fazer. Eu falava com as pessoas, fazia perguntas, porque sempre eu queria estar crescendo, aprendendo na direção certa, na direção que aprimora o dom que você tem recebido. Então falamos aqui sobre praticar, sobre cultivar, e a terceira coisa que o Paulo menciona aqui é meditar. Agora, isso é muito interessante. Meditar significa refletir. Uma das principais definições da meditação é refletir. E as pessoas evitam meditação porque é bom, elas costumam dizer, eu não quero ser um meditante, mas meditação é muito importante, é de Deus, foi Deus quem criou, então vai em frente. Eu só tinha uma pequena noção. Eu fico feliz que você tenha mencionado isso, porque... há um estigma ruim. Mas uma das melhores definições de meditar é refletir. E, sabe, certo crescimento só pode ocorrer quando paramos e refletimos nas lições que estamos aprendendo. Porque se não paramos e refletimos para absorver, internalizar o que aprendemos, continuamos fazendo as mesmas coisas. E, sabe, você aludiu a isso quando falou sobre o coaching que você se assistia a pregar. Por que você fazia isso? Por que elas eram importantes? E a fim de refletir em como eu poderia fazer mudanças que melhorariam minha habilidade de comunicar o que Deus estava colocando no meu coração. Sabe, Chris, eu fui muito afetado no ano passado. Eu tinha feito apenas uma conferência lá no Peru e... as pessoas eram tão gentis, nos deram status diplomático, nos colocaram num lounge em que era basicamente Lisa e eu, não havia mais ninguém no lounge. A CNN estava passando na TV, entrevistando um participante da corrida de Pickle Pie. E o rapaz havia vencido aquela corrida em uma motocicleta 4 vezes.
Porém, durante a entrevista, ele disse: eu vou passar horas fazendo aquilo. E ele disse acho que ele disse 57 curvas nos zigue-zagues subindo para o pico Pike. E ele disse: eu literalmente imagino cada curva na minha mente, pensando como irei fazê-las antes da corrida. Bom, ele venceu 4 vezes, porém está dizendo para ela como faz para se preparar para subir aquela montanha. Dom extraordinário de conseguir fazer isso na motocicleta. E é isso que a meditação faz. E para ser sincero, algumas das maiores revelações que recebi do céu vieram enquanto eu estava meditando. Estava ali sentado pensando nas virgens, estava imaginando as 5 virgens na minha cabeça, imaginando a situação, tá bom? Elas estavam dormindo. Por que estavam dormindo, Espírito Santo? Então, de repente, elas têm óleo suficiente e as outras não. O que está acontecendo aqui? E estava fazendo perguntas, sabe? Meditando, refletindo. E tudo isso é importante para o nosso crescimento pessoal. Um ministro do Evangelho literalmente olhou para mim. Ele disse: meu maior crescimento vem quando eu medito. Eu sento numa cadeira por 30 minutos e eu fico pensando ali. Seja o ministério, seja a sensibilidade ao Espírito Santo em seu ministério, seja a revelação vinda da palavra. Ele disse: meu maior crescimento às vezes acontece quando eu simplesmente medito. Reflito, medito, lembro, pondero. Ponderar é uma outra palavra que fica na minha mente do que o Espírito Santo quer dizer. Um dos meus versículos favoritos é o que Jesus diz em Marcos 4:24, na Amplificada, diz: a medida do pensamento e estudo que você dá à verdade que ouve será a medida de virtude e conhecimento que voltará a você. Então, sabe, o mesmo princípio se aplica aos nossos dons. E sabe, você está provavelmente sentado aí pensando: eu não sei refletir, eu não sei meditar. Quero mostrar algumas perguntas que você pode fazer nos seus momentos de reflexão. Você pode começar perguntando: o que eu estou aprendendo agora nesta estação? Estou aplicando o que eu estou aprendendo agora? Estou aplicando o feedback que recebo dos meus coaches, meus mentores? Quais têm sido minhas maiores áreas de crescimento? Quais têm sido minhas maiores áreas de força? Estou utilizando o meu tempo de forma eficaz? Eu amo o que o John Maxwell diz no seu livro As 15 Leis do Crescimento. Ele diz que a experiência não é o melhor professor. A experiência avaliada, sim. É uma grande verdade isso que você disse, avaliar. E deixe-me dizer uma coisa ao qual acho que muitas pessoas sucumbem. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, tornar-se mentalmente preguiçoso. E se você parar de ir para a academia, só ficar sentado no sofá irá engordar e ficar fraco. Bom, muitas pessoas permitem a mente enfraquecer porque não meditam. E eu quero que a minha mente seja reflexiva, constantemente meditando, pensando sobre o que é importante, coisas que eu li. Sabe, eu sempre gosto de começar o dia com as escrituras, Chris. Por quê? Porque fico meditando ao longo do dia, nos momentos livres, ao invés de ficar ocioso, deixando minha mente vagando por aí, totalmente sem direção. Penso sobre o que li nas escrituras e muitas revelações que Deus me deu para passar para as pessoas vieram a partir desses momentos de reflexão. É muito lindo. É incrível, John. Então falamos sobre praticar, sobre cultivar, sobre meditação. E a última coisa sobre qual Paulo fala é de se entregar completamente. E queremos fechar com isso dizendo: você colhe da vida o que você planta nela. É isso. E cada um de nós tem tanto potencial, mas não é o suficiente ser cheio de potencial. A menos que esse potencial seja identificado e desenvolvido. Sim. Então precisamos fazer uma escolha. Vamos reter os nossos dons e potencial do mundo? Uma vez eu ouvi de um pastor há alguns anos: os lugares mais ricos da Terra não são os campos de petróleo do Oriente Médio, são os túmulos, porque é ali que encontramos os sonhos enterrados, dons que nunca foram usados, livros que nunca foram escritos, canções que nunca foram lançadas, morreram com a música dentro deles, ok? Então, você irá reter o seu potencial do mundo ou irá fazer a sua contribuição singular e deixar a sua marca na Terra para impactar os outros? O seu talento é o dom de Deus em você. E o que você faz com ele é o seu presente de volta para Deus. Isso é lindo demais. Eu amo tudo isso. E, por fim, eu quero terminar com Pedro. Pedro faz uma declaração em 2 Pedro 3,18. Ele diz: cresçam na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça. Lembrem-se disso. Graça é carisma. Cresça nela, ou seja, cresça nos seus dons. Como fazemos isso? Assim como nós falamos. O primeiro livro que escrevi levou 1 ano inteiro. O livro mais recente que escrevi fluiu de dentro de mim em 3 meses. Então,
eu não era um escritor habilidoso. Foi preciso isso que estamos falando nesse momento. Crescer, apesar de ser um dom sobrenatural, apesar de vir de Deus, é uma habilidade dele. Eu tive que crescer. E preste atenção nisso. Você tem que crescer e se entregar totalmente a isso. Bom. Então, sabe, é assim como eu cresci em aprender a me render ao Espírito Santo no altar, você tem que crescer no seu dom. Pode ser que seja remover um tumor cirurgicamente, pode ser que seja consertar alguma coisa, pode ser que seja ensinar na sala de aula num colégio público. Cresça nessa habilidade, no dom que Deus lhe deu para cumprir o que Ele o chamou para fazer. Então, Chris, o que eu quero fazer agora é orar por todos que estão nesta jornada através desse curso. Eu quero orar. Eu estou crendo, Chris, que enquanto oramos agora, Deus irá liberar seus dons sobre as pessoas. Sim. Eu creio que há dons que Deus quer liberar sobre você. Paulo disse, anseio ir vê-los para que eu possa liberar dons espirituais a fim de que vocês se estabeleçam. Sabe o que é maravilhoso? Eu não tenho que ir até você. Paulo não tinha câmeras, ele não tinha internet, ele não tinha rede de conexão mundial, ele não tinha Wi-Fi naquela época. Agora, hoje, posso falar com alguém na Mongólia, posso orar por você na presença do Espírito Santo, bem aí na Mongólia ou em Ulaanbaatar. Se você está no Irã ou em Mianmar, a presença de Deus virá sobre você exatamente agora. Eu quero que você estenda suas mãos para o alto, levante as mãos a Deus e permita que Chris e eu oremos por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada aluno, cada pessoa que completou este curso, cada pessoa nos assistindo agora. Jesus, o Senhor disse que quando estivermos reunidos em Teu nome, o Senhor estará em nosso meio. O Senhor é quem dá o dom. O Senhor é quem nos enviou o Espírito Santo que ministra os dons sobre a igreja. Senhor, há homens e mulheres que precisam de dons do Senhor agora, a fim de cumprir a colheita dos últimos dias e a fim de construir a sua casa, o seu reino nesses últimos dias. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha sobre todas as pessoas que nos ouvem agora. Agora todo homem, toda mulher, toda criança, sob o som da minha voz. Pai, peço que o Senhor derrame dons sobre o Teu povo para que a Tua casa seja edificada, para que a sua casa seja cheia. Pai, eu oro em nome de Jesus, que eles possam descobrir quais são os seus dons que o Senhor colocou neles, que possam ser capazes de desenvolver esses dons, que o Senhor os completem para cumprirem o chamado singular que o Senhor colocou sobre suas vidas. Pai, eu te agradeço por isso e os abençoo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu oro por aqueles que vejo em meu espírito que acham que estragaram o chamado de Deus sobre suas vidas. Amém. Eles cometeram erros e os dons foram suprimidos, mas os dons, como John disse em outra aula, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O dom de Deus ainda está aí. O chamado de Deus ainda está sobre sua vida. Então, em nome de Jesus, nós ativamos esses dons agora. Ordenamos que sejam avivados, assim como o Senhor falou aos ossos secos. Ordenamos que esses dons sejam avivados. Nós lhe agradecemos, Espírito Santo, por soprar vida em seus corações agora. Agradecemos pelo teu poder de ressurreição em nome de Jesus. Agradecemos por um exército que está se levantando em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Uau! Sabe, eu realmente pude sentir a presença de Deus, não importa onde você esteja agora, América do Sul, Oriente Médio, África, você está sentindo a presença de Deus. Eu quero lembrá-lo de que tudo o que nós falamos e mais, muito mais, está em meu novo livro chamado X. Multiplique o potencial que Deus lhe deu. É tão importante que eu não tenho tantas palavras para enfatizar isso. Meu próprio filho me disse, pai, eu acho que esse é um dos melhores livros que você já escreveu. Eu sei que você já escreveu muito, você já leu todos os livros que eu escrevi, e esse é o seu favorito. Eu estou dizendo isso porque eu quero muito ver o que Deus fez na sua vida através desta oração, através deste curso consolidado. E a forma como é consolidado é quando continuamos a estudar, a estudar, a estudar. Então, eu quero encorajá-lo a não só assistir a este curso uma vez, mas várias vezes. Leia e releia esse livro até que seja tão real que a sua fé se desenvolva para o cáris sobrenatural e o carisma que está em sua vida. Eu amo vocês, pessoal. Foi uma honra, Cris,
feliz ter você aqui. Obrigado por ser um cooperador e membro da equipe Messenger. Obrigado. Amamos você como um filho. Obrigado. E nós nos alegramos em poder levar este conteúdo a você e eu estou muito animado. Posso simplesmente ver como o seu mundo de influência está prestes a mudar por causa do dom sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Amamos você. Deus o abençoe. Mantenha a chama acesa, pessoal. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.